Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Michele Vargas, sou juíza da comarca de Armazém e sou diretora cultural da nossa Escola da Magistratura de Santa Catarina, a SMESC. Estamos aqui hoje, para falar nessa noite um pouco sobre concurso, sobre preparação para o concurso público. Quem acompanha o concurso da magistratura sabe que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina anunciou recentemente que está para lançar o edital. No momento, estamos na expectativa do lançamento desse edital. Então, mais do que nunca, é um momento para a gente tratar, sobre esse assunto, tratar um pouco sobre trajetória. A gente sabe que, para quem está começando, muitas vezes a pessoa não sabe, diante de tanto conteúdo que tem para estudar, não sabe nem por onde começar, e aqueles que estão já nessa trajetória, estão nesse dia a dia que é tão difícil, tão angustiante, cheio de tantas incertezas, que é bom também ouvir quem já passou por isso, já passou por essa caminhada, tratar um pouco desse assunto. Eu também sei como é isso, como é esse sentimento, porque não faz muito tempo eu também estava aí desse lado, me preparando para o concurso da magistratura. No meu caso, especificamente, foram 5 anos vivenciando esse dia a dia, então sei que como é difícil, e como é bom também poder ouvir de quem já passou por isso, como que foi, como lidou, como se organizou. Então, foi com base nisso que essa noite foi pensada com muito carinho para todos vocês, e nós convidamos, então, 3 juízes recentemente aprovados no concurso da magistratura para dividir com vocês, então, essa noite. Estão aqui comigo, então, os juízes André Udilo Gamal Mesquita, atual titular da comarca de Anita Garibaldi, a Elaine Veloso Marrasque, juíza titular da comarca de Forquilinha, e também a Maria Augusta Tonioli, que é juíza da comarca de Lauro Miller. Muito obrigada pela presença de todos vocês, é um prazer dividir essa noite aqui com todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Agradecemos o convite. É um prazer estar aqui hoje. O prazer é nosso. Exatamente. Obrigada, pessoal. E também, ao final, teremos um sorteio de um livro, é um livro de análise econômica do direito, que é um dos novos temas que são cobrados no concurso da magistratura, agora desde a primeira fase, e também faremos o sorteio de uma aula, de uma vaga na aula da doutora Helena Zeglin, que foi a primeira colocada no último concurso. Ela, semestre passado, já esteve conosco na SMESC, dando uma aula para os nossos alunos, e agora vocês também vão ter a oportunidade de ter, vocês, na verdade, a pessoa que for sorteada ao final, vai ter a oportunidade de participar dessa aula, em que a Helena traz uma série de conteúdos assim, detalhados sobre o concurso da magistratura. Ela detalha todas as fases do concurso e também mostra como estudar, porque hoje nós vamos tratar desse assunto aqui, mas a gente não tem muito tempo para esgotar o assunto. E a Helena, então, na aula dela, ela detalha isso tudo muito bem, e ao final até passa um cronograma para aqueles que não sabem por onde começar, vão ter um cronograma feito por ela para então dar início nos seus estudos. Ao final, depois a gente diz como que vocês vão poder participar. Bom, já que vamos tratar então do concurso da magistratura, eu vou, de forma muito breve, antes da gente iniciar a conversa com os nossos convidados, vou passar um panorama do concurso da magistratura. Para quem ainda não começou os estudos, ter pelo menos uma ideia daquilo que a gente vai falar. Então, o concurso da magistratura, hoje, ele é feito por etapas. A primeira etapa é a fase de questões objetivas, aquelas de assinalar. Normalmente, é a primeira etapa que já elimina a maior parte dos candidatos e só um pequeno grupo passa para a próxima fase. A próxima fase, ela é a fase de questões discursivas e de sentenças. A sentença penal e a sentença civil. Normalmente, essa fase de discursivas e sentenças, ela é feita de uma vez só, ou em 3 dias consecutivos, ou então em 2 semanas separadamente, mas
só quem for aprovado, tiver a nota mínima nas questões discursivas, é que então tem essas sentenças corrigidas. Os sobreviventes, né, dessa fase, né, que aí realmente já vão restando muito poucos, é que são aprovados para a fase oral, temida fase oral. Por fim, tem também a fase de títulos, mas essa fase a gente já pode ficar um pouco mais tranquilo, porque ela é uma fase classificatória. Apesar de ser uma fase classificatória, ela não deve ser ignorada, né? É importante para fins de classificação no concurso. Então, é importante que a pessoa já tenha uma pós-graduação, quem sabe um artigo escrito, né? Então, não se deve negligenciar essa fase. Aqui eu falei muito brevemente, tá? Mas nós temos no nosso blog, que a nossa equipe vai colocar ali no chat o link do nosso blog, em que tem um artigo em que a gente trata dessas fases mais detalhadamente. E também, para quem tiver Instagram, no nosso Instagram, @smescoficial, tem uma série de posts com participação de vários juízes em cada uma das fases, explicando todas as fases do concurso, dando dicas. Então, não deixe de conferir ali o nosso Instagram também. Bom, feita essa breve introdução sobre o concurso, só para situá-los, né? Nós vamos, então, começar a conversar com os nossos convidados aqui da noite. Bom, vamos falar um pouquinho, inicialmente, sobre a trajetória de estudos, que é algo assim que eu, pelo menos como concurseira, eu sempre gostei de ler ou de ouvir, porque é muito inspirador. Muitas vezes a gente se vê, né, na trajetória do outro, né? Então, vou começar contigo, André. A tua trajetória de estudos, ela durou cerca de 5 anos, até nós conversamos outro dia e nos identificamos, a nossa trajetória foi bastante parecida, né? Mas conta um pouquinho para a gente, André, como que foi a tua trajetória, como que foi essa preparação? Isso mesmo, Michele. Boa noite a todos. Então, eu me formei no final de 2012, começo de 2013, a colação de grau, né? E antes mesmo de formar, eu já era concursado lá no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e sempre trabalhei como assessor de desembargador. Trabalhei 5 anos na área civil, 3 anos na área criminal. Comecei a estudar para concurso um pouco depois, lá em agosto de 2014. Apesar da trajetória um pouco demorada, até a posse, eu gosto de falar, eu sempre prestei concursos. Então, meu primeiro concurso que eu passei, assim, até o final, eram épocas diferentes, foi em 2016, que foi a parte até a prova oral. Foi no TJ de Roraima. E esse eu gosto de falar porque eu acho importante. Existe uma coisa que eu aprendi muito, que é ter essa ideia clara, sabe, Michele? De a gente ter que estudar até passar. Aí o pessoal fala assim, não é até passar, é até tomar posse. Porque, É verdade. E infelizmente já pode ser que aconteça. Aqui em Santa Catarina, a gente não vê isso, né? Então é uma vantagem. Se conseguir passar, provavelmente vai tomar posse. Então, nesse período, nesses 5 anos, eu estudei praticamente todos os dias. Eu sempre tirei o recesso, até porque eu era servidor também, então sempre tirei o recesso ali para dar uma descansada no final do ano, do dia 20 ao dia 6. Mas, tirando isso, eu mantinha uma rotina de estudos bem rígida até. E eu sempre estudei por livros, sempre gostei de estudar por doutrina, porque era onde eu sentia mais confiança. Cheguei a fazer, na época, a Escola Superior da Magistratura, também o curso, mas tinha como material básico mesmo, assim, aquele de apoio, a doutrina. Algumas sinopses das matérias secundárias, vamos dizer assim, e sempre gostei muito de resolver questões. Então, o meu grosso, vamos dizer assim, dos estudos era a doutrina, a leitura, com um sistema de revisões de 1 semana e 1 mês, que foi o que eu adaptei para a minha realidade, para o meu tempo disponível de estudos, e a resolução de questões, que era onde
eu resolvia as questões, corrigia, e a partir dali eu ia para a leitura da lei seca, acompanhando os temas que eu tinha resolvido nas questões. E por fim, como a gente não pode negligenciar, o estudo de informativos, que eu acompanhava sempre que ia saindo pelo Dizer o Direito. Então, André, só para deixar bem claro para o pessoal, não sei se todos entenderam, mas você foi aprovado em outros concursos da magistratura antes de Santa Catarina, mas a primeira posse foi aqui mesmo. Isso mesmo. Ah, legal. Realmente é importante não contar com a vitória antes do tempo, né? Porque às vezes a gente não sabe, né? Tem várias contingências, né? Crises, enfim, né? E acaba que a posse não necessariamente vem quando a gente espera, né? Isso é um bom alerta. Exato. Aqui, então, também temos a Elaine. Eu acho interessante a história da Elaine, porque muita gente acha que para ser juiz precisa, né, já logo fazer direito e depois, né, logo em seguida já começar a estudar para o concurso, né, senão não tem como, né, que até os 28 anos já tem que estar empossado, senão não funciona, e não é bem assim. A Elaine, ela é formada em música antes do direito, né, e conto aqui para o pessoal, é uma exímia pianista, quem a conhece sabe, e a Elaine teve um tempo de estudos aparentemente curto para a magistratura, né? Porque a Elaine começou a estudar em 2016 para o concurso e foi aprovada no concurso de 2017, né? Cuja posse foi em 2018. Então, Elaine, conta aqui para a gente qual foi o segredo para isso, se é que teve algum, ainda mais em se tratando de alguém que tinha que conciliar os estudos e a maternidade. Será que está com... Boa noite, eu ativei, estava silencioso. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui hoje. Minha trajetória é um pouco peculiar, mas, assim, realmente, para o início dos estudos específicos da magistratura até a aprovação, foi um tempo bem curto, só que eu carrego outras experiências anteriores, né? Então, eu acho que isso tudo se agregou e foi fundamental para o sucesso imediato, né? Vamos dizer assim. Eu comecei fazendo a faculdade de música, né? Era bem jovem, me formei em 2002 e logo depois, tendo visto que viver de música não era fácil, né? Bem complicado, eu resolvi fazer concurso público. Então, eu estudei para um concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, era técnica judiciária, era o cargo que, na época, a gente poderia ingressar no tribunal somente por esse cargo, e depois eles alteraram a lei, então não tinha como ingressar com nível superior. Então, era no segundo grau, então eu fiz o concurso, estudei, imagina, um ano todo, não tinha noção nenhuma de direito, nunca tinha lido lei, nada, eu consegui ser aprovada, né, fui até chamada rápida. E aí foi aí que eu comecei a ter contato com o direito, né? Comecei a trabalhar no cartório e depois, bem pouco tempo depois, já estava trabalhando em gabinete, mesmo sem universidade. E aí eu comecei a me interessar, fazer faculdade, eu gostei da carreira da magistratura, comecei a criar um sonho, falei assim, um dia eu quero ser juiz. Só que aí casei, aí tive filho, então fui adiando esse momento, né? Mas aos 28 ou 29 anos, não me recordo, acho que 28, eu consegui ingressar na faculdade, né? Eu consegui matricular numa faculdade particular, que dava, né? Eu trabalhava, aí meu filho tinha um aninho na época. E aí eu fiz a faculdade, né? Me formei e pensei, agora eu tenho 3 anos de prática. Então, o que eu vou fazer com esses 3 anos? Então, nesse meio tempo, eu tentei fazer outros concursos, fazendo concursos de nível superior, dentro do possível, né? Porque teria que conciliar. E assim, a gente que tem filho, é muito difícil a gente manter uma rotina de estudos permanente, né? A gente se envolve num concurso, aí larga porque dá aquele desânimo, né? Meu Deus, tem que cuidar da minha família, tem que cuidar do meu filho, tem que fazer minhas coisas, e aí você deixa morrer aquilo, aí volta de novo. Então, eu passei por algumas fases de estudos para concurso de nível superior e fui aprovada em alguns, mas como diz o colega, né, não basta ser aprovado, tem que ser convocado. Então, fui aprovada em analista do tribunal, oficial de justiça, comissário da infância, fui aprovada. Aí depois eu fiz de Ministério Público também, analista do Ministério Público também, todos eu fui aprovada. Nenhum deles eu fui convocada. Inclusive, teve um que eu peguei 3º lugar, 6º lugar, não me convocaram. Então, chegou uma fase que eu percebi que eu tinha que começar a focar realmente no que eu queria. E aí que
foi 2016, aí eu tinha me formado em 2013, aí 2013, início de 2014, né? Então teria a partir de 2014, 3 anos. Então, em 2016, eu pensei, olha, está na hora de eu focar. E aí, por algumas circunstâncias da vida, né, eu consegui um bom curso para me direcionar, porque imagina, eu tinha algum conhecimento já acumulado de constitucional, administrativo, porque a gente tem que saber, para esses concursos também são bem disputados, né? ECA, um pouco de processo civil, então, e muita prática em prova, que eu acho que isso faz diferença. Fazer provas, estudar para concursos é importante. Mesmo quem não estuda especificamente para magistratura, quem já passou por essa fase de fazer questões objetivas, de treinar questões discursivas, isso na frente faz diferença. Então, acho que eu peguei um pouco dessa minha fase e comecei a focar, falei, agora eu vou estudar para magistratura. Isso foi em novembro de 2016. Aí logo saiu o primeiro edital, foi Paraná. E aí eu fiz a prova em abril. Falei, nossa, eu tenho 5 meses, 4 meses para estudar. E aí o que eu tinha? Eu tinha 4 horas por dia, né? Então, eu consegui, naquele tempo, né, focar mais ou menos objetivamente. Eu acho que depois a gente pode conversar melhor sobre isso, não são muitas informações, né? Mas eu passei para Paraná, não consegui passar a primeira fase, fiquei bem próximo. E aí, logo depois, foi Santa Catarina. Aí eu falei, vou fazer, né? Ninguém queria fazer, porque esse concurso é muito difícil, tem pouca vaga. E aí eu falei, eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu não vou ter concurso para fazer. E aí eu me inscrevi e passei. E aí eu falei, agora eu tenho que estudar de verdade, que eu tenho uma segunda fase. E eu fui passando, né? Então foi bem assim, né? Bem difícil, assim, todo esse contexto foi difícil, né? Porque eu tive que conciliar tudo isso muito rápido na minha cabeça. Mas deu certo. Então, eu sempre para as pessoas, não desistam, não achem que não é possível. É possível, sim. E acho que depois a gente consegue desenvolver melhor, tem bastante informação nessa minha vida. Isso, agradeço. Eu acho a história da Elaine muito inspiradora. Assim, acompanhando o nosso Instagram, eu vejo como tem seguidores que às vezes falam, será que ainda dá tempo para mim? Né? E eu acho que essa história mostra como é possível, né? Para quem quer se dedicar, né? E pagar o preço. Lógico que eu não me considero uma pessoa, né, velha, né? Mas assim, eu comecei a faculdade aos 28, fui aprovada aos 37. E tem colega, acho que eu era mais velha da turma, se eu não me engano, eu sou a mais velha. E muita gente acha que a cidade já não dá mais para estudar, para começar. E sempre falo, dá sim, a gente não tem que colocar obstáculo, né? Acho que é só querer e seguir em frente. Muito legal, Elaine. Obrigada por compartilhar. E aqui também temos a Maria Augusta. A Maria Augusta, ela foi aluna da SMESC de todos os módulos de conteúdos jurídicos, práticas jurídicas e também residente judicial. Então, Maria Augusta, eu queria que você pudesse contar para a gente como que foi a importância, enfim, da SMESC na tua trajetória e depois como que se seguiu até a aprovação. Então, primeiro, boa noite, né, a todos. É também um prazer estar aqui com os colegas e com os alunos, que conheço alguns também das aulas da SMESC. Acho que, resumindo, né, eu sei que a gente tem que ser breve nesse momento, depois vai aprofundar em formas de estudo, enfim, que é o nosso planejamento, mas eu acho que a SMESC foi um abrir de portas, assim, para o concurso da magistratura, no meu caso, né, em especial. Eu fui estagiária, sempre atuei no judiciário, desde durante a faculdade, nunca tive nenhuma experiência em outras instituições, e já no estágio eu lembro, assim, de meu chefe, hoje desembargador Carlos, falar assim, quem quer ser juiz tem que fazer a escola da magistratura em Florianópolis, ele falava. E aquilo me marcou muito, eu tenho, né, uma admiração muito grande por ele, enfim, e concluí o estágio, comecei a estudar para a OAB, como todo mundo, e fiquei com aquela, né, pontinha de informação do como fazer, do como chegar lá na cabeça. Então, formada, eu cheguei a fazer teste no escritório e tal, mas eu tinha aquela vontade e tinha medo de assumir, sabe? Acho que isso é uma coisa pela qual algumas pessoas passam, que é o medo de falar assim na família, não, eu quero ser juíza, né? Eu quero ser juiz, porque é um sonho muito audacioso, né? Não é um sonho pequeno, é um sonho grande. E eu fiquei nessa, assim, meio que me enrolando e tal, até que fiz um teste ali que demorou para vir resposta de escritório e tal, e eu falei, não, eu vou encarar.
e me juntei com uma amiga que também muito especial, muito, muito minha amiga mesmo, e a gente dividiu um apartamento, foi para Florianópolis, as duas, com bem poucas coisas, móveis usados e aquela aventura, e começamos a ESMESC. Eu fiz o módulo 1, já na metade do módulo 1 eu fiz o teste da residência. Antes disso, através da ESMESC, eu fui conciliadora no Fórum do Norte da Ilha, o que foi bem legal, porque depois me serviu de pontos ali na fase de títulos, até que a Michelle comentou. E já no primeiro módulo da ESMESC consegui essa vaga na residência. E até então, né, durante a ESMESC, eu tinha as aulas, a gente tinha orientação, tinha as matérias, mas eu me sentia muito perdida, assim, eu não sabia muito o que eu fazia, sabe? Fazia uma questão, eu pensava, não, mas eu não tenho que fazer questão, eu tenho que estudar isso. Não, mas eu não tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, sabe? Eu ficava muito, muito perdida, assim, porque era muito inicial, né? E depois que eu entrei na residência, que eu tive realmente contato com outras pessoas. Eu acho que isso, assim, é o que de mais rico a ESMESC me trouxe, que é o contato, sabe? Na residência eu tive contato não só com juízes, né, que já tinham passado pelo concurso, mas também com assessores, com outras pessoas que estavam no mesmo clima, né, de começar a estudar, de fazer prova, e a partir dali, assim, eu ganhei um trilho para seguir, sabe? Eu conheci uma pessoa, enfim, muito especial, que é o Jean, que era um dos assessores do meu então chefe na residência, e ele me deu o caminho das pedras. Ele disse: não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. E a partir dali deslanchou, assim, foi muito mais executar e ter foco, ter disciplina para realmente dar andamento aos estudos, porque é óbvio que tem momentos em que a gente pensa em desistir, se cansa, então a resiliência também é bem importante, mas de modo geral, assim, foi a partir dali que eu da ESMESC, com certeza que eu dei o start nesse sonho e estabeleci um planejamento, soube como estudar e fui adiante, né? Porque no módulo 1 a gente tem disciplinas mais gerais, assim, um pouco mais próximas até da faculdade, claro que com foco no concurso, mas no módulo 2 já entra numa parte bem mais prática, né? Faz prova oral, faz sentença. Eu lembro das aulas de sentença, assim, do desembargador Jaime, que ele era muito exigente, a gente tinha medo, assim, dele mostrar as sentenças na tela, no slide ali. E eu acho que tudo isso faz a gente evoluir muito. Então, de minha parte, eu tive uma experiência bem boa com a ESMESC. Tudo é válido, né? Eu acho que uma coisa que tem que ter em mente é que o concurso ele é cumulativo, é como a Elaine disse, né? A preparação para outros concursos ajuda, todo curso ajuda, tudo é válido. Mas a ESMESC dá um bom direcionamento, além do que eu acho mais rico pessoalmente, que é esse contato. Tá ali na sala com os juízes, tá com os professores que têm essa experiência, que já passaram por isso, eu acho que para mim foi bem determinante para a aprovação. E eu sei que depois a gente vai conversar sobre outras coisas, então também não vou me alongar aqui muito, mas fico à disposição para depois alguns questionamentos sobre como eu estudei realmente, mas é isso. Legal, Maria Augusta, obrigada por compartilhar. E até para quem está ouviu a Maria Augusta falando e tem interesse também, aproveito para lembrar que nós estamos com matrículas abertas aqui na nossa escola, o módulo de conteúdos e de práticas jurídicas até o dia 25 desse mês, e a residência judicial, que é essa experiência que a Maria Augusta mencionou, que é de trabalhar de forma remunerada em gabinete de juízes e desembargadores, temos as matrículas abertas até o dia 2 de março, então não percam essa oportunidade se vocês quiserem, quem sabe amanhã estar aqui também participando dessa live no futuro. Bom, antes de passar para o próximo bloco aqui da nossa live, eu vou passar para vocês as regras do nosso sorteio. Para quem chegou depois, ao final vamos fazer um sorteio de um livro de análise econômica do direito, que é uma das novas matérias que são cobradas no concurso, e também de uma vaga na aula da doutora Helena, que é a primeira colocada do último concurso, que vai dar agora no próximo semestre. Então, as regras são as seguintes. Eu preciso que vocês escrevam, aqueles que desejarem participar do sorteio, claro, que escrevam a hashtag EsquentaESMESC, que é o nome aqui da nossa live, hashtag EsquentaESMESC. Podem escrever ali no chat até às 9 horas, tá? E ao final da live nós vamos sortear, mas só será válido o sorteio se a pessoa ainda estiver
com a gente até o final. Então, ao final, nós vamos sortear e vamos verificar se a pessoa ainda está ou não. Caso não esteja, né, aí nós sorteamos mais um. E como os nossos alunos vão ter acesso a essa aula da doutora Helena, ou seja, se você já está matriculado ou já é nosso aluno, você já tem acesso a essa aula. Então, caso seja essa a sua situação, você pode presentear um amigo com essa aula, para que assistam juntos, e também ganhar esse livro para poder, né, estudar um pouco mais sobre as novas matérias do concurso. Também, para quem chegou depois, podem deixar as suas dúvidas no nosso chat, que a gente vai tentar responder tudo ao final também. Bom, a gente falou aqui muito sobre começar esse estudo, né? Quando toma a decisão, começa a engatinhar. Mas, mais concretamente, né? Uma vez tomada essa decisão, que já assusta, né? No nosso íntimo já assusta e a gente não sabe por onde começar. O que fazer? Qual que é o primeiro passo? André, para você, qual que foi o primeiro passo? Então, Michele, eu acho que eu tive um insight, vamos dizer assim, parecido com o da Elaine, que eu decidi que eu queria ser juiz logo no começo da faculdade. Então, para mim, foi um pouco mais fácil. E também eu tenho uma experiência em casa, que meu pai também é juiz, então já foi algo que me inspirava, então já tinha. Mas para começar efetivamente a estudar, eu acho que tem um caminho que, lembrando um pouco o que a Maria já falou, que é você achar aquilo que vai funcionar para você. Então, assim, tem que encontrar um método. Às vezes a pessoa gosta mais de videoaula, às vezes ela aprende melhor lendo, às vezes ouvindo, enfim. Encontrando um método, aí tem que confiar no método, porque não adianta ficar mudando. Então, confiar e aí ter disciplina, ter tranquilidade e acreditar que vai dar certo, que o método é bom, o material é bom. E aí eu acho que a partir daí o estudo começa a fluir, tendo um caminho, igual a Maria Augusta falou, você tendo um caminho no qual você confia, é só seguir. E, eventualmente, talvez demore um pouquinho e tudo, mas a partir do momento em que você vê que aquilo não está funcionando para você, aí sim tem que mudar. Só tem que tomar cuidado para ver se não é você também que não está assim, se empenhando e tudo, porque mudar o caminho diversas vezes pode atrapalhar a criar uma rotina de estudos. E a aprovação não é fácil, ela vai depender de muito esforço mesmo, vai demandar muita abdicação, então isso é normal. Mas, André, você mencionou que, né, no fim gostava de estudar por doutrina. Desde o início você já percebeu isso e começou pelas doutrinas? Michele, eu tenho uma característica que se alguém que já passou pelo caminho falar assim, olha, faz isso que funciona, eu tenho a disciplina, sou muito disciplinado nesse ponto, eu vou fazer exatamente aquilo. Então, eu nunca testei outro caminho. Eu comecei lendo doutrina e o pessoal falava, eu vi amigos passando, colegas passando mais rápido e tudo, eu falei, olha, eu vou manter naquilo que alguém lá no começo falou que deu certo. E aí eu sempre, desde o início, fui por doutrina. Legal. Elaine, e para ti, assim, como que foi o primeiro passo? Lá no início, por onde que você começou? Bem, depende do início, né? Eu tive vários inícios, mas o início mesmo, assim, vou fazer. Eu já sou oposto do André, eu não consigo... Até porque eu não tinha muito tempo, né? Eu tinha que otimizar. Então, o que eu sempre a forma de estudar, isso servia para os outros concursos, né? Porque todos eles eram enrolados de horário e tudo, era fazer provas, resolver provas, exercícios, ler a lei. Então, eu comecei a observar, né, até pelos cursos que eu comecei a fazer na época, que focar na lei, focar na resolução de exercícios. E aí eu comecei a focar, só que aí eu percebi lá na frente, né, eu não tive muito tempo para perceber muita coisa, né, eu fui meio que tentando ajustar de acordo com o que eu tinha, né,
que eu tinha que estudar mais jurisprudência. E aí eu comecei a notar que até os concursos no meu superior que eu fiz antes, a questão discursivas que alguns eu não consegui acertar, que eu não estudava jurisprudência. Então, só que eu comecei a observar isso quando eu fiz a prova do Paraná, que é uma prova, era qual a banca? CESP, né? É uma banca bem focada em jurisprudência, em súmulas, e dali para frente eu comecei a observar que eu precisava recuperar esse tempo perdido. Então, eu acho que, para mim, funcionava sempre um estudo muito mais objetivo. Eu tinha algumas leituras de livros, sim, mas mesmo durante a faculdade eu não tinha tempo de fazer leituras, muitas leituras, mas eu acho que as matérias mais teóricas a gente tem que ter um pouco desse hábito, né, constitucional, administrativo. Para mim, são matérias que não tem como você estudar sem ler uma doutrina, sem saber, né, as teses, enfim. Então, mas assim, para mim não funcionou dessa forma. Então, eu tive que direcionar de acordo com o tempo que eu tinha, né? E depois a gente até pode falar sobre isso mais aprofundado. Mas eu acho que é bem assim, encontrar mesmo a forma de cada um tem seu jeito de estudar. Eu preciso ler, anotar. Para mim, já assistir aula também não é suficiente. Ler livros não é suficiente, então eu preciso ler, errar, fazer uma questão, errar, anotar, para ali começar a memorizar e revisando. Minha memória é boa, mas a memória é curta. Então, eu tinha que voltar, revisar e revisar. Então, acho que é bem por aí, assim, a pessoa realmente encontrar o melhor método para ela, né? E cada um vai ter o seu, realmente. E a gente, às vezes, precisa passar por algumas experiências no decorrer do caminho para perceber o que funciona e o que não funciona. Então, ser reprovado faz parte. Acho que bem pegar essa reprovação e utilizar a nosso favor lá na frente. Eu acho que é legal a gente ouvir vários aprovados, porque a gente, né, quem está estudando pode perceber que não existe um caminho único. Né? Talvez a única coisa que seja comum é que a gente estudou até passar, né? E foi aprendendo com os erros. Mas fora isso, cada um adapta, né, ao seu modo. Claro que tem caminhos mais seguros, né? Mas se você não tiver como fazer, né, esse caminho mais seguro, né, não precisa deixar de fazer. Faz do jeito que dá, vai adaptando, né? Acho que isso fica bem claro já da fala da Elaine e do André. E você, Maria Augusta, como é que foi esses primeiros passos? Por onde começar? Bom, eu acho que o André resumiu muito bem, assim, me falou o que eu falaria, que cada um tem que encontrar o seu caminho. E eu sei que pode parecer chato, porque as pessoas esperam que a gente dê a dica perfeita, né? A dica de ouro. Mas ela realmente não existe, assim, diferente do André e diferente da Elaine, já fiz um caminho, assim, totalmente, né, próprio, digamos assim. Durante a faculdade eu lia muita doutrina, eu era bem estudiosa, eu gostava de estudar por livros, Nutt, enfim, todos esses, né, doutrinadores mais comuns, tradicionais, mas na preparação para o concurso eu já preferia resumos. Então eu estudei muito tempo por resumos, até eu chegar num conhecimento assim que eu achei, não, agora o básico tá decorado, eu sei, sabe? O básico eu entendi. Daí eu comecei a aprofundar, daí eu comecei a escolher alguns temas de doutrina que eu achava que eram mais pertinentes à magistratura, e eu voltei para a doutrina. Então foi um caminho bem diferente. E eu não gostava de fazer questões, odiava, por sinal, e não gostava de ler lei seca. Então é uma coisa toda, né? É muito próprio. Assim, eu fazia os resumos, eu também estudava sempre por leitura e por vídeo, assistia vídeo e lia, então, e escrevia e lia, enfim, as três coisas. Eu fazia resumos super coloridos, porque eu lembrava muito das cores, enfim, eu fazia um monte de gráfico, de tabela comparativa, era o meu jeito de estudar, assim. E a lei eu lia depois do resumo, então, assim, era como se eu, vamos começar pelo que eu gosto. Daí agora eu pensava, não, agora eu tenho que ler a lei, então vou lá. Abri o Vademecum e lia os artigos pertinentes àquilo. Daí depois pegava e resolvia, sei lá, 5, 10 questões. Mas era assim, aquela finaleira de agora eu já fiz tudo isso, então eu vou fazer esse sacrifício, sabe? Não era uma coisa que para mim era prazerosa, eu nunca gostei. Eu lembro que eu comprei no começo aqueles revisaços, enfim, para resolver questões, e meses depois eu doei, assim, eu dei para um colega, ó, se gosta de fazer questão, pode levar, porque eu não quero. Porque eu não casava com o meu estilo de estudo. Então é muito pessoal mesmo, né? O meu acabou sendo os resumos.
Mas eu acho que o se encontrar é o resumo da ópera, né? É o que as pessoas têm que buscar e descobrir qual é o seu método. Se é ouvir, se é assistir, se é escrever, se é ler, e depois confiar no método, como disse muito bem o André. Verdade, já é engraçado porque eu gostava de estudar, fazer as questões depois do trabalho, justamente porque eu achava menos cansativo do que depois de um dia inteiro de trabalho chegar e ler uma doutrina. Eu dormia, né? Então eu preferia estudar a doutrina de manhã, eu gostava de doutrina, e à noite eu fazia questões. E no final de semana, para ser um pouco mais leve, eu gostava de estudar os informativos, para ir fechar, né? Para ver como é diferente. E a Elaine também falou sobre os informativos. No último concurso do TJ de Santa Catarina, que foi Banca Sesc também, nós fizemos um levantamento assim informal e cerca de 1/3 das questões cobrava, direta ou indiretamente, o entendimento dos tribunais superiores. Então, é bem importante, né, esse estudo. Por conta disso, reconhecendo essa importância também que a SMESC criou um curso sobre informativos. Nós temos esse curso vendendo atualmente. Quem tiver interesse, é só acessar o nosso site. É um curso bem legal, também feito por 3 juízes dos últimos concursos: o Rodrigo, que é nosso colega de concurso, Elaine e Maria Augusta, e a Rafaela também, Rafaela Viário, e a Larissa, que é colega de concurso do André. Então, é um curso super legal. Quem quiser aproveitar, é só acessar o nosso site. Falamos um pouco assim de forma ampla, né, sobre por onde começar, né, mas muitas pessoas têm a dúvida concreta de, tá, mas como é que eu organizo o meu dia, né? E algum de vocês falou, né, que o pessoal que está estudando sempre quer que venha uma fórmula pronta, né? Então, vamos dar essa fórmula pronta para quem está aqui nos ouvindo, para que ao menos tenham um ponto de partida, caso se identifiquem, né, com alguma das rotinas. Elaine, como que tu conseguias dividir os estudos no teu dia ou na tua semana, já que a tua rotina era assim tão corrida? Então, eu tinha o horário de trabalho, né? Não era um horário assim, muito extenso, eu conseguia conciliar nesse horário da tarde até o final da tarde. Trabalhava no gabinete, né? Tinha inclusive, a ajuda de muitas colegas, eu sei que elas devem estar me assistindo, então mando até um beijo para elas, que elas ajudaram bastante, porque eu era a primeira, a gente chama de assessor em Santa Catarina, no Rio é secretário, né? Então, eu tinha uma responsabilidade, organizar, deixar tudo em dia. E, além disso, tinha que cuidar da rotina do meu filho, que já nessa época ele já está um pouquinho maior. Mas não se engane, criança, ela demanda a gente o tempo inteiro. Só vai mudando as demandas, né? Então, conforme vai crescendo, ele, além de ter aquele atenção nossa, ele também tem as atividades. Então, tinha que levar para o inglês, tinha que levar para a psicóloga, e aí tinha que buscar no colégio. Então, como é que eu me organizava? Eu tinha de manhã... eu ia para minha ginástica, obviamente, ginástica, gente, eu sou viciado, mas assim, quando chega perto da prova, esquece ginástica, não tem ginástica. Mas quando eu estava organizando a longo prazo, eu ia para minha ginástica, eu voltava, aí eu tinha um horário para estudo assim, de 8h30 até 11h30, 3 horas de manhã, e aí fazia minhas coisas, buscava filho, e à noite eu tinha mais um pouquinho. À noite era sempre, como você fala, à noite a gente está cansada, dorme sendo livre, então eu tirava para as matérias mais... simples, né, que era uma leitura mais leve, e organizava. Então, durante essa minha rotina, durante toda a semana, tinha horário para todas as disciplinas, e direito civil tinha que ter horário para todas as matérias de direito civil, e leis especiais, eu também tirava esses horários, informativos aos fins de semana, aí sábado e domingo eu estava o dia inteiro, aí eu dava meu jeito, botava filho para o pai, sai com ele, vai para casa da avó, vai viajar, e aí eu tentava, né, dentro do possível, mas assim, o que aconteceu? Essa minha demanda de sair muito de casa, é difícil eu estar em casa, e aí o que eu faço? As pessoas perguntam, como é que eu fazia? Na minha bolsa sempre um livrinho, um resuminho, ou uma lei seca, eu gostava de ler lei seca, contada do Maria Augusta, sempre gostei, uma lei impressa, uma lei especial, nesses horários que eu não tenho a concentração máxima,
né, que a gente está no local com outras pessoas, eu estou no local que estou esperando, eu aproveitava para ler. Eu estava sempre lendo. Isso é um hábito, assim, desde mais nova, quando comecei a fazer concurso. Qualquer lugar que eu tivesse uma fila do banco, eu estou esperando um médico, é ler. A gente tem que aproveitar cada segundo. Então, o que eu botei na minha cabeça? Elaine, ou vai ser assim, ou você acredita que isso é possível, ou não vai passar. Então, eu não ficava pensando muito nisso. Ah, vai dar, não vai dar. Todo mundo tem mais horas do que eu. As pessoas que saem da faculdade não estão trabalhando, estão estudando, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu não pensava nisso, eu simplesmente me cobrava que eu tinha que ter um resultado. E aí eu fui me encontrando no meio disso tudo. Conforme eu chegando nas provas, eu ia reduzindo, né, essas minhas atividades dando possível, pedir minha mãe me ajudar, meu filho ficava na casa da minha mãe, o ex-marido, tenta buscar ele no inglês hoje, ver se dá para ficar em casa mais um pouco. Então eu ia começando a ajustar isso e estudar de madrugada, que infelizmente, às vezes a gente tinha que fazer. Então, muitas vezes eu acordava 4 horas da manhã, e estudava até a hora do filho acordar, aí ele acordava, fazia as coisas, eu tentava voltar a estudava vendo televisão com ele, estudava, era assim, tanto que, lembra da plaquinha dele? Meu filho ficou tão traumatizado, sendo apavorar, que ele fez uma plaquinha para mim, tá aqui, ó, no meu quarto, a plaquinha, não interrompa, ele fez para mim, ó, para eu botar na porta, não estou estudando hoje, não interrompa, estou estudando. Isso aqui é um amuleto que eu falo, porque não é fácil, gente, mas é possível. E eu, assim, eu fico feliz de poder mostrar que a gente que é mãe, a gente tem a nossa rotina, mas é possível sim. E eu falo que os pais ajudam, não, eles não ajudam. Eles têm a obrigação de cuidar dos filhos com a gente. Então, quando o pai pega o filho na escola, o pai sai com o filho, faz as coisas, ele está, na verdade, cumprindo o papel dele, né? Mas quando a gente tem mães que nem pai tem para ajudar, então cada um tem sua circunstância. A questão é a gente sempre acreditar e ter como objetivo principal aquilo. Então, eu tinha muito na minha cabeça que eu queria ser juíza, desde que comecei a faculdade. Eu quero ser juíza. E eu alguns colegas foram para a MP, foram para a defensoria, desistiram. E eu sabia que o momento ia chegar. Se pudesse demorar um pouquinho, eu estava assim, ok, pode demorar. Mas se não demorar, eu vou seguindo, vou fazendo minha parte. E acabou que aconteceu, né? Em um lugar maravilhoso, sou muito feliz aqui em Santa Catarina. E eu recomendo, assim, o concurso, eu recomendo estudar aqui, fazer a escola, porque eu acho que é um bom investimento para a vida. E eu estou muito feliz aqui. É isso. Agora, se tiver alguma dúvida, né? Aí se eu puder responder depois também. Deixem aí no chat quem tiver dúvidas. Sim. Maria Augusta, e para ti, como é que foi isso? Na tua rotina? Então, eu sempre fui bem disciplinada, assim, até o André comentou, eu era muito Caxias, como a gente diz em Gaspar, né? Eu sou de Gaspar, então em Gaspar a gente diz que a gente é Caxias. E eu trabalhava também no tribunal, meu horário era das 11 às 7. E fora desse horário eu estudava a todo momento, a menos que eu estivesse dormindo, assim como a Elaine, não tinha minuto perdido, sabe? Eu ia a pé para o tribunal, porque morava perto, enfim, e ia escutando Lei Seca, ia escutando podcasts, todo o meu horário era dedicado a estudo. Então, assim, eu chegava em casa, eu ia comer. Eu comia assistindo videoaula o tempo todo. Então, eu estava digitando, comendo, e assim eu me virava. Café da manhã, comendo, digitando, assistindo videoaula. De manhã, o que eu fazia? As matérias mais complexas também eu deixava para de manhã. Eu acordava bem cedo, por volta de 6 horas, assim, eu estava em pé e era nesse esquema, assim, fazia o café rapidinho, sentava e já começava a estudar. Estudava até, assim, 15 para as 11, sabe? Almoçava ali, correndo, estudando também. Pegava, né, botava meu calçado e ia andando para o tribunal de fone de ouvido, estudando também. Então, as matérias mais difíceis eu deixava para o período da manhã, eu tinha uma concentração, eu tenho até hoje, o meu rendimento de manhã ele é muito maior, eu sei que tem pessoas noturnas que vão discordar, mas eu sou totalmente da manhã, então tudo que era difícil eu deixava de manhã. Então, matérias base, né, na minha cabeça o raciocínio era esse, matérias base, civil, processo penal, constitucional, administrativo, eram as matérias base. Essas matérias eu tinha muito mais horas no meu estudo, especialmente no começo, e as demais matérias eu deixava para ir de noite. Então, estudava às vezes um consumidor, um ECA, uma coisa mais tranquila, digamos assim.
e sempre fazendo os resumos até para eu não dormir também, porque sono eu também tinha bastante e dormia muito pouco. Acho que, assim, infelizmente, durante todo o período do concurso ali, eu dormi 6, 5 horas, nas retas finais, muito menos. Nosso sono é bem prejudicado. Eu fiz muito pouco exercício, a Elaine falou ali, não recomendo, acho que na reta final até realmente abdiquem, porque é importante ter, todo o tempo é válido, mas eu abdiquei ali os 5 anos e eu acho que até hoje, estou pagando aí minhas dores nas costas, enfim, essas coisas que sobram, né, de herança do concurso. Então, acho que também tem que encontrar esse equilíbrio, mas também sei que é difícil encontrar, né? Depois que a gente está imerso ali, tudo parece perda de tempo, sabe? Tudo, eu tinha muito isso, assim, eu tinha quase uma culpa, sabe? Tudo que eu fazia que fugia da rotina, eu me sentia muito culpada. E hoje eu vejo que isso não é tão legal, sabe? Eu acho que tem formas de administrar melhor as coisas, de administrar bem o tempo, de otimizar sempre que dá. Então, assim, gente, juro, eu tomava banho escutando podcast. Era surreal, assim, mas eu fazia isso. Só que ao mesmo tempo, o aniversário de um grande amigo, eu não deixava de ir, sabe? Estudava final de semana, estudava dentro do possível. Tinha finais de semana que eu estudava só de manhã, tinha outros em que eu não tinha nenhum compromisso, então eu aproveitava e estudava o dia todo. Isso como regra, né? Durante o processo. Na reta final, toda hora é hora, né? Então eu acho assim, a gente tá tão perto, mas assim, não vai ser sacrifício também, eu acho. Quando chega na reta final, já não é mais um sacrifício. É só assim, mirar no alvo e ir, sabe? Porque a gente tá tão envolvido e tão na expectativa e tão empolgado com, né, uma aprovação em uma fase que a coisa só desenrola, só vai, assim. E a gente tira uma força que eu até hoje, assim, teve alguns momentos assim que eu não sei de onde eu tirei tanta força. E acho que a gente também tem que confiar nisso, que esse momento vai chegar e que tudo que era cansaço lá atrás, que a gente sofria, pensava, não, hoje eu não quero estudar, vai chegar uma hora que só vai vir força e aquilo vai acontecer, sabe? Então, acho que é isso a dica que eu daria, né? Um pouco mais objetivamente. Priorizem as matérias de base, eu acho que é bem importante assim, ter uma base bem sólida das matérias principais. Como eu disse, civil, processo, penal, processo, constitucional, administrativo. Depois vão ampliando o objeto de estudo, vão aprofundando, né? Com doutrina, com outras coisas que entendam que tem mais dificuldade. Mas aí já é um bom começo. Acho que dá para começar dessa forma e não tem erro. É só seguir e ser persistente mesmo. Eu estava vendo aqui a Maria Augusta e a Elaine falando sobre isso, e talvez dê a impressão, não sei como é que foi para vocês, mas talvez dê a impressão de que desde o início já estavam super focadas e nesse ritmo acelerado. Mas pelo menos para mim, eu fui engrenando aos poucos e entendendo o ritmo que eu precisava dar, né, o ritmo que eu precisava impor na minha rotina para realmente começar a passar nos concursos. Então, assim, para quem está começando agora, não pense que de repente a gente vira a chave e sai, né, dormindo 5 horas por noite, ouvindo podcast, né, em todos os horários. Aos poucos a gente vai engrenando. O importante, eu acho que está com a cabeça aberta de que sim, né, vai ter que deixar alguns eventos, né, aquele barzinho de durante a semana, os amigos no início convidam muito, depois ninguém mais nos convida para nada, porque já sabe, a Michele não vai estar lá estudando para concurso, né? Então, e a gente também vai percebendo isso, assim, e aos poucos, né, vai doendo menos, né, porque já vai entrando na rotina. Então, assim, não se assustem se não se sentirem com esse gás nesse começo, né? Porque é normal, né? Aos poucos a pessoa começa estudando, assim, a visão que eu tenho, começa estudando, vai lá no concurso, toma bomba, né? Opa, preciso estudar um pouco mais, aí dá aquela engrenada extra, né? Eu comecei estudando no sábado de manhã, aí depois estudava sábado de manhã e à tarde. E nas retas finais, como a Maria Augusta e a Elaine falaram, aí não tinha, né? Não tinha domingo, não tinha sábado, feriado, nada, porque eu preferia estudar direto. Muitas pessoas, até o Rodrigo Clima, que é professor da nossa escola, ele tinha um dia que ele não estudava religiosamente para ficar com a época namorada, enfim, para ter aquele momento familiar. Eu, no meu caso, o meu marido era também concurseiro na época, então nós estudávamos direto. Então, até nisso, né, a pessoa pode ir adaptando. E quando estiver muito perto da prova, aí a gente pede desculpas, né? E segue estudando também
naqueles dias. Assim. Então, não pensem que é isso desde o início, né? Mas acaba que a gente vai sentindo a necessidade de aumentando esse ritmo. E, André, queria que tu compartilhasse também com a gente como que era a tua rotina semanal de estudos e dissesse, então, se é possível conciliar estudos e trabalho. Sim, Michele. Bom, acho que a Ilane e a Maria Augusta já falaram, e você também aqui, né? Falaram tudo, inclusive situações mais difíceis do que a minha. Eu sempre fui servidor, trabalhei do meio-dia às 7. Sempre gostei de trabalhar à tarde, justamente para estudar no momento em que eu estava mais descansado, que é pela manhã. Eu sempre estudei pelas doutrinas e questões, acordava mais ou menos 5h30, 5h20, e começava a estudar até umas 5h40, 5h45 e ia até 11 horas. Aí eu almoçava, trabalhava, ia para academia, voltava e dormia. Comia e dormia. Então eu estudava só de manhã. Parece que é muito tempo, mas para mim era um tempo razoável. Durante o trabalho, quando sobrava um tempinho, mais ou menos igual a Elaine fazia, igual a Maria Augusta falou também que eu via, né, os podcasts, eu li informativo. Para mim era a leitura mais gostosa, mais simples e que demandava menos concentração, era o informativo. Então, durante o serviço, abria ali, não tinha mais processo para fazer, estava zerado, pegava e ia ler informativo. Ou resolver questões, que é diferente da Maria Augusta, eu adoro fazer questões, adorava, né, fazer questões. Então, eu estudei muito por questões e acho que me ajudou muito, principalmente revendo aquelas que eu errava. Me fez crescer bastante. Eu demorei, se a gente considerar o TJ de Roraima, que foi o primeiro, penso que demorei pouco, né, para passar, mas se considerar o Santa Catarina, que foi o que eu tomei posse, eu demorei um tanto razoável já. Então, eu acredito que depende do concurso também. Então, para mim, era uma situação confortável. Aos finais de semana, eu gostava de fazer um meio simulado, pelo menos, e corrigir no outro dia. E também, como a Elaine falou, de resolver, de ler informativos, que para mim quando não dava, no meio de semana, eu colocava em dia aos finais de semana. Legal. Até uma pergunta que me ocorreu. A Elaine, eu já entendi que ela teve que dar um jeito, assim que passou na primeira fase, teve que dar um jeito de aprender, né, para fazer as outras fases. Mas, Maria Augusta, você estudou para todas as fases mais ou menos ao mesmo tempo, ou foi também mais ou menos como a Elaine, que primeiro esperou passar na fase objetiva para então se preparar para as demais? Só um parêntese, né, sobre o teu comentário de antes, é exatamente isso. Como eu disse na primeira pergunta, no começo eu estava meio perdida, assim. A gente vai fazendo testes, né? E até em termos de horário, óbvio que não era essa rotina tão intensa, enfim. Mas eu acho que também vai ajustando, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente consegue estudar, então a coisa vai se assentando, né? Digamos assim. Mas ali sobre a forma de estudo, eu passei muito rápido, na minha opinião, na primeira fase. Eu comecei a estudar no começo do ano, eu comecei a fazer a residência, daí conheci esse assessor que me ajudou e tal. E ele já começou, tem que fazer prova, tem que fazer prova, tem que fazer prova. E eu dizia, tá doido, eu não vou fazer prova, não sei, eu não estudei nada. Não, tem que fazer prova, tem que fazer prova. E ele botou uma pilha, assim, ele ia fazer a prova do TJ do Distrito Federal. E eu fui com ele. A gente foi, né, fui fazer e tal. E eu passei na primeira fase. Então, logo no começo, eu vi, não adianta eu estudar só para a primeira fase, sabe? Eu tenho que estar preparada para, se eu passar para a segunda. E daí também era banca CESP, enfim. Eu fiquei por 1/10 na segunda fase dessa prova, mas daí foi legal porque eu vi que era possível, sabe? 1/10 na minha cabeça, né? Não é tanta coisa assim. Então, eu estava menos de um ano estudando e eu já passei nessa primeira fase. E meio que eu tive que fazer a segunda, né? Eu não sabia nada de segunda, nada. E daí ali eu me matei, né? Enfim, virei o mundo do avesso para descobrir como é que fazia sentença, como é que fazia discursivo, como é que era. Não sabia de nada e fui fazer. Nem corrigiram a minha sentença,
mas ali, assim, foi o start. Desde então, eu estudei para todas as fases, assim. Eu não tinha o hábito de ficar fazendo sentença, mas eu trabalhava em gabinete, então eu fazia sentença todos os dias, né? E daí, logo depois, eu passei também a primeira fase do TJ de Santa Catarina e também tive outra oportunidade de fazer segunda fase. Então, foi tudo meio junto, sabe? Eu acho que a única etapa, assim, que eu tive uma preparação, digamos, um pouco diferente foi a prova oral mesmo. Que daí eu fui fazer curso de oratória, outras coisas, mas as duas primeiras fases ali, né, objetiva e discursiva e sentença, enfim, foi tudo meio que estudado num bolo só, assim. Para ti também foi assim, André? Para mim, eu estou até vendo aqui, Michele, a pergunta da Manuela, se eu puder já até comentá-la, porque eu acho que tem a ver Sim, com o que para mim. claro. Manuela Cipriani, que ela falou assim, o que vocês fariam diferente se pudessem voltar atrás nos estudos? Então, eu passei também, assim como a Maria Augusta, passei muito rápido, no meu ponto de vista, né, que eu comecei a estudar em agosto de 2014 e a primeira fase do TJ de Roraima foi em abril de 2015, e eu passei, então eu não me preocupei muito. Eu falei, vou fazer a segunda fase. E fiz a segunda fase e passei também. E passei na sentença, e passei na oral, e passei em tudo. Mas aí é que o concurso nos ensina um pouco de humildade também. Aí eu falei assim, pensei, né? Falei, vai dar certo agora, né? Vamos daqui só ladeira acima. Aí eu comecei a levar muita rasteira na segunda fase. Comecei a cair bastante na segunda fase. E é por isso que eu estou respondendo a pergunta da Manuela já, que é uma coisa que eu voltaria atrás. Eu daria, depois que você tem ali uma ideia de que você vai passar na primeira fase, eu daria uma importância maior quando você passa, ou quando você já tem uma ideia de que foi bem, para a segunda fase, que para mim é uma fase muito complicada, principalmente a subjetiva. Até porque na época caía, hoje já cai na primeira fase e tudo, mas na época caía muito humanística e cobrava-se de uma forma um pouco diferente do que eu estava acostumado. Então, hoje eu direcionaria bem melhor o estudo para a segunda fase, para a subjetiva, e acho que teria talvez até tomado posse mais rápido, teria passado em outros, inclusive. Agora, para oral, assim como a Maria Augusta falou, eu treinava bastante, só que só quando chegava nessa etapa. Cheguei nas minhas contas aqui 7 vezes, pelo menos tive as 7 vezes a oportunidade de passar. Então, eu acho que é treino. Tem que treinar bastante, não pode ter medo, tem que colocar a cara a tapa e deixar os colegas falarem e criticarem, porque é assim que a gente vai crescendo. Verdade. E para não acharem que só passa, quem passa rápido em primeira fase, eu vou contar aqui a minha história. Eu comecei a estudar em 2011, foi quando eu me formei, e eu só fui passar na primeira fase, foi a fase que eu tive mais dificuldade, em 2016. Né? Então, eu levei 5 anos para passar na primeira fase, mas por acaso foi o concurso que eu fui aprovada até o final, que foi o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, muito embora eu não tenha passado logo na primeira fase, assim como a história de vocês, eu fui, ao longo desse tempo, adquirindo muita bagagem, né? De modo que quando eu passei, né, na primeira fase, eu fui até o final. Né? E poderia não ter ido também, tudo bem, que tem histórias assim também, né? E que depois, ao final, alcançam o sucesso, mas cada um tem uma história, assim, eu acho que é legal, assim, que evitem se comparar, né? E não que eu não tenha feito isso, eu me comparei, né? Olha só, fulana mais nova que eu, estudando há menos tempo, já passou na primeira fase, quando então eu vou passar, né? Se eu pensava assim, eu primeiro preciso passar na primeira fase, para depois reprovar em algumas segundas fases, para só então, né, tomar posse. E a minha história não foi assim, mas eu demorei para passar na primeira fase. Então, cada um tem mesmo uma história, né? Tentar evitar essa comparação é saudável, né? Nós tivemos uma pergunta aqui no chat que eu achei bem interessante, da Manuela, que até vem um pouco com uma deixa da Maria Augusta,
que é assim, o que vocês fariam de diferente nos estudos se pudessem voltar no tempo? Maria Augusta, eu passo essa palavra para ti, porque tu chegou a mencionar, assim, se eu pudesse, não teria feito assim. Eu acho que em termos de qualidade de vida, assim, sabe? Eu acho que em alguns momentos, Maria Augusta, eu estudei tanto que eu esqueci de mim, assim, sabe? Digo em termos de alimentação, de saúde, de tudo, assim, eu não ia no médico, sabe? E nesse ponto, acho que foi um pouco exagerado. Hoje eu vejo isso, assim, que se eu fosse voltar no tempo, eu teria mais equilíbrio, no sentido de sim, escolher algumas coisas que eu gosto de fazer um exercício 2 vezes na semana, talvez, sabe? É claro que é muito pessoal, cada um sabe as suas demandas, as suas, né? Eu tinha uma coisa, por exemplo, que eu adoro até hoje na casa dos meus avós, final de semana. Então, isso eu fazia, sabe? De ir nos domingos e estar lá com a minha família e tal. Para mim, tinha uma importância muito grande. Agora, outras coisas, eu acho que talvez eu me limitei demais, sabe? Mas em termos de estudo, assim, eu acho muito que é aquilo que o André foi muito certeiro, assim, na fala dele ali no começo. Cada um vai encontrar o seu caminho, sabe? A gente pode dar dica, a gente pode dar ideias, mas eu acho que, né, o horário das pessoas é diferente, a realidade familiar, uns têm filhos, outros não. Então, acho que não tem certo e errado, sabe? Acho que tem aquilo que a gente acredita e confia, e tem a persistência. Eu acho que, assim, né, de tudo, é a persistência que sobra. Então, acho que de mudar mesmo é só ter um pouco de cuidado, assim, com essa rotina pessoal, sabe? Eu vi muitos colegas sucumbindo por terem se privado demais de algumas coisas, sabe? Eu acho que eu aguentei, e até falo bem honesta, assim, eu acho que eu aguentei porque o meu período ainda foi breve, mas acho que se fosse mais 2 anos, mais 3 anos, eu não teria aguentado, eu teria desistido. Então, também é importante ter esse equilíbrio para, quando chegar a hora, assim, né, de precisar, talvez, estudar mais 1 ano, mais 2 anos, ter também essa vontade, essa persistência de estudar, né? Então, Legal. a minha opinião seria isso. Temos uma pergunta aqui também da Maria Eduarda Silvestre: como encaixar o estudo da segunda fase enquanto ainda se estuda para a primeira? André, vou pedir para que tu respondas, porque a Elaine a gente já sabe que foi assim, né? Então, eu encaixava à noite, mas é porque eu tinha uma sobrinha, né? Mas eu acho assim, que não precisa de muito tempo. Uma meia horinha você consegue resolver uma questão subjetiva por dia. Então, se você fizer isso uma vez por dia, você vai resolver uma questão, uma prova por semana, porque normalmente as provas vêm com 4 ou 5 questões subjetivas. Então, tira meia horinha, pega um enunciado de uma questão, de uma prova que já foi, tenta resolver sem olhar em nenhum material, só a lei seca mesmo. E uma dica que servia muito para mim: escreva, não faça só esqueleto, não treine fazendo só esqueleto, treine o tempo. Se dê aí 45 minutos no máximo para fazer uma questão subjetiva, escrevendo, porque na hora da prova a pressão não é só o conhecimento, e também o tempo. Inclusive, a última prova aqui do TJ de Santa Catarina, uma das maiores dificuldades foi essa, principalmente na sentença criminal, em que a gente tinha 6 crimes e 7 réus, ou o contrário, não me recordo bem, mas apenas 120 linhas para fazer tudo. Então, tem que saber condensar a informação e o tempo. Então, acho que uma questãozinha por dia já é o suficiente. Eu acho que aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem esse histórico, né, do desafio do tempo, essa sentença criminal interminável. No nosso concurso, que foi o anterior ao do André, não tinha limitação de linhas, mas o problema era justamente o oposto. Eram muitas folhas que a gente tinha que escrever e não parava de escrever. Eu acho que foram 6 horas de prova, né? E a sentença criminal, e a gente escreveu do início ao fim, e muita tese, né? Então, assim, se a pessoa não treina a escrita e uma letra mais ou menos bonitinha até o final, né? Que depois o examinador vai ter que corrigir aquilo ali, tem que ser minimamente agradável,
a pessoa às vezes não consegue chegar no final da prova, né, escrevendo rápido e com uma certa organização. Então, eu achei essa dica muito importante, treinar efetivamente a escrita. Maria Augusta, o Sandro perguntou ali no chat, além de ser residente judicial, o que você fez para conseguir os 3 anos de prática jurídica? Eu não comentei essa parte. Eu fiquei na residência por um período breve, logo depois, acho que eu comecei, eu não lembro agora meses, assim, mas acho que eu comecei em agosto ou setembro, enfim, na metade do ano, e em março do outro ano eu já consegui um cargo de assessora jurídica. Então, fui assessora primeiro nas execuções fiscais, aí depois passei por um juiz especial, e depois fiquei praticamente 4 anos na vara da Fazenda Pública da capital. Então, fui assessora há bastante tempo, até depois da prova oral, assim, eu continuei praticamente até o dia da posse, eu estava lá ainda. Até aproveitando esse gancho, a residência jurídica ela é interessante também por isso, né? Às vezes a pessoa é recém-formada, não tem ainda uma atividade, né? Uma colocação profissional. A residência é uma oportunidade excelente para ingressar nesse meio, né? Para ter esse contato no fórum, já ir praticando sentença, porque o dia a dia, fazer sentença é um estudo riquíssimo, né, para a hora da fase de sentença, né, porque vai cair uma preliminar que você analisa todos os dias ao fazer a sentença, né, então é uma oportunidade muito legal de estar no gabinete, e muitas vezes acontece, assim como aconteceu com a Maria Augusta, aconteceu com o meu residente, de aparecer uma vaga no gabinete, a gente já gosta do trabalho daquele residente, já confia no trabalho do residente, e então o convida para a vaga de assessoria. Então, é uma oportunidade legal também por isso. E aqui na SMESC, para alguns que não conhecem o nosso curso, é tudo pensado para ser bastante completo, né? O módulo de conteúdos jurídicos é esse encontro inicial com todas essas matérias, oportunidade de revisar e aprofundar, né, o conteúdo teórico. Na prática, no módulo de prática jurídica, já tem esse contato com fazer sentença, né, com questões discursivas, até com a prova oral, como a Maria Augusta falou, né, quebrar esse gelo dessa fase tão temida, e a residência judicial, que dá o dia a dia, né, essa prática do dia a dia, já conta também o tempo para fazer o concurso público, sem contar a opção também, quem assim optar, pode fazer a opção pela pós-graduação, né, e com isso já garante o título. Então, dentro dessa linha, dessa pergunta, né, como já ir se preparando, a SMESC dá essa oportunidade, que aos poucos depois você vai também aprofundando no concurso. Nós temos várias outras perguntas aqui que me foram passadas, mas a gente já está se encaminhando mais ou menos para o final. Eu queria, agora que, né, o tribunal já anunciou, vai ter concurso, estamos aí aguardando o edital, o que priorizar nessa fase de revisão? Elaine, você que, né, já tinha esse dia a dia de concurso, o que você priorizava nessa hora? Está chegando o concurso, o que eu vou estudar? É complicada a pergunta, né? Até porque eu tenho que remeter lá na época, assim. Eu acho que o mais importante num concurso, somente desses de magistratura, além de serem difíceis, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão se preparando para tal. Antigamente era mais difícil, hoje em dia muita gente já faz a universidade, já pensando em concursos para magistratura, Ministério Público. Então, eu acho que o diferencial hoje são os mínimos detalhes, né? Muita gente capacitada, muita gente que, por uma questão, um ponto ou outro, às vezes não consegue ser aprovado, mas num concurso sim, outro não. Focar nos pontos fracos, sempre. Perceber por que naquela determinada prova, por que naquela matéria eu não fui bem, encarar os erros mesmo, pegar os erros, estudar os erros, fazer provas, fazer exercícios, sem questões, sem resolução de provas anteriores, sem realmente se inscrever em provas e fazer. A gente não tem como saber onde que está o nosso ponto fraco. O que acontecia comigo antigamente é que eu estudava desesperadamente para um concurso, porque saiu o edital, e não mantinha uma constância. E aí eu deixava murchar. E quando voltava, obviamente pela minha rotina, pela minha história de vida, aí aquele desespero de novo. Se a gente manter uma constância e começa a focar onde que estão os pontos fracos, a gente chega mais fortalecido para a prova.
Então, e obviamente, né, focar sempre em informativos, jurisprudência, nunca deixar de lado. E acreditar que é possível. Sempre vou falar isso, porque acho que isso é importante. E você, André, o que você priorizava quando a prova estava perto? Eu aumentava o ritmo de resolução de questões objetivas mesmo. Fazia mais questões, principalmente aos finais de semana, porque durante a semana minha rotina já era bem fechada. Mas aos finais de semana, em vez de resolver meio simulado, ou às vezes não resolver nada, eu resolvia sempre um simulado no sábado e corrigia ele no domingo. Então, e principalmente, igual a Elaine falou aqui, que é focar nos pontos fracos. Então, eu tentava rever, eu estudava pelo que concursos, resolvi questões pelo que concursos, acho que a Maria Augusta nunca nem deve ter feito uma inscrição nele. Mas aí eu ia no banco e pegava só as questões que eu tinha errado e resolvia todas de novo, para ver se agora eu acertava. E tentar rever principalmente aquilo que eu já tinha errado. Eu também fazia muita questão quando a prova estava chegando e também lia bastante lei seca, a revisão passava por ali. Mas só para avisar o pessoal que pretende fazer o concurso da magistratura aqui de Santa Catarina, nós, aqui na SMESC, vamos fazer um curso de reta final, bem próximo mesmo do concurso, que é aquela oportunidade de revisar, né, com os nossos professores, um grupo muito qualificado de professores, vários juízes recém-aprovados, para dar aquele auxílio, né? Às vezes nem todo mundo já tem essa autonomia ou quer, né, contar com um grupo especializado nisso para fazer esse curso de reta final e estar com todo o conteúdo bastante fresco, né, na hora da prova. Então, em breve, esse curso vai ser lançado também. Bom, chegou a hora do nosso sorteio. Estou aqui com a lista de todos que participaram. Eu vou contar com a ajuda da Maria Augusta. Maria Augusta, diga um número de 1 a 94. 17, dia do meu aniversário. 17 é a Juliane Gerner. Juliane, eu vou pedir para que você... É conhecida, Elaine? Não é marmelada não, hein, gente? Não, eu acho que ela é servidora, se não me engano. Ah, é? Ah, Eu legal. Juliane, avisa aí no chat se você está presente, tá? Para a gente confirmar. Volto a dizer, o sorteio era da aula da doutora Helena e também desse livro, que é o livro Estudos sobre Análise Econômica do Direito, que é também um dos temas do novo... que caem, né, um dos novos temas que caem no concurso. Para quem se interessar por esse tema ou deseja aprofundar esse assunto, em breve a gente vai ter uma semana gratuita para quem quiser assistir sobre análise econômica do direito, com diversos doutrinadores sobre o assunto, pessoas de referência. Então, aqueles que se interessarem, vai ser agora no início de março. Só ficar ligado nas nossas redes sociais que vão ter todas as informações. Fui informada aqui que quem foi sorteada, que foi a Juliane, está online. Então, Juliane, parabéns. Vamos te aguardar na nossa aula e caso você já seja nossa aluna, você pode presentear, então, uma amiga ou um amigo para assistir a aula com você. Para que a gente encerre, vamos aqui para um jogo rápido de perguntas. Quase uma brincadeira, mas só para a gente verificar que respostas que vão sair. Estudar no final de semana ou descansar? Elaine, para você. Estudar. Maria Augusta. Estudar. André? Estudar. Aí, todos Caxias. Fazer concursos durante a preparação ou esperar se sentir preparado? Elaine? A gente nunca está se sentindo preparado, né? Então tem que fazer concursos. Maria Augusta? Fazer concurso, sem dúvida. André? Fazer concurso. Fazer concursos pelo país ou só no seu estado de origem? A Elaine a gente já sabe, né? Pelo país. Pelo país.
André também, né, Gil? Eu tenho aprovação do Acre, Roraima, até aqui em Santa Catarina, então... André é a resposta em si mesma. Fazer questões todos os dias ou ao final da matéria, quando estudar toda a matéria? Elaine? Todos os dias. Maria Augusta? Um parênteses, eu não gostava, mas eu fazia, tá? Tinha que ir concurso também. Eu fazia todo dia, mas daquela parte específica da matéria. Todo E dia. André? Todo dia também. Aí, ó. Legal, pessoal. Então, estamos aqui encerrando a nossa live. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês. Se quiserem dar umas últimas palavras ou dar aquela dica que vocês gostariam de ter ouvido, né, no início da preparação de vocês, fiquem bem à vontade. André, pode começar. Michele, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui contando, dividindo um pouquinho a história. Prazer conhecê-los. Não tivemos a oportunidade de conhecer antes, né? A Elaine, Maria Augusta. E eu acho que tem que ter resiliência, porque, pelo menos falo por mim, tive a oportunidade de passar muito rápido no primeiro concurso, mas depois demorei bastante, eu tomei muito pau depois, então não quer dizer que vai ser sempre uma trajetória linear. É meio que, um professor uma vez falou isso e eu peguei para mim. É meio que uma bolsa de valores. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Então, ter resiliência para entender e continuar firme e forte. E fé. Fé aqui eu digo não só no sentido espiritual, mas muito como a Elaine fala, é acreditar que vai dar certo. Eu nunca passou pela minha cabeça assim, não vai dar certo. Eu só não sabia o tempo que eu ia levar, mas que eu sempre acreditei que ia dar certo, e isso para mim é a fé que eu falo aqui, e lógico também, né, eu sou cristão, então acreditar mesmo que vai dar certo. Então essas são as dicas que eu tenho. E humildade. As poucas pessoas muito inteligentes que eu conheço que não passaram, no meu ponto de vista, foi falta de humildade. Porque a gente tem que dar a cara a tapa para saber que errou e aprender com os erros, senão a gente não cresce. Ótimo, ótimo, André. Elaine, e você, o que tem para nos dizer agora nas palavras Nossa, finais? André falou assim, é verdade isso. A gente tem que baixar a cabeça, olhar para trás, ver onde está errando. Eu acho que não existe fórmula mágica, não existe condição ideal, acho que cada um encontra o seu caminho, então é muito importante que a gente ouça as histórias do outro, mas não queira repetir uma história, não queira se comparar. Eu acho que, acima de tudo, saber bem o que quer, correr atrás, não precisa se matar. Muitas vezes não tem edital, por exemplo, não tem edital na praça, então aproveita aquele tempo, estuda, aproveita uma viagem, aproveita o momento com sua família. Quando sair o edital, aí se enfoca, se dê o momento também de viver um pouco, para não chegar no final, estar naquele esgotamento, né? Mas, assim, eu acho que hoje em dia a gente vê todo mundo querendo fazer concurso, né? E eu penso assim, será que todas as pessoas realmente estão preparadas para passar por isso? Então, se deem condições de terem uma qualidade de vida acima de tudo. Eu agradeço muito a participação. Eu falei com a Michele que eu ia pedir, então eu vou falar. Eu estou precisando de residente. Então, se alguém tiver interesse, for estudante da Escola de Magistratura, é uma excelente oportunidade, aprende muito. Já vi residentes realmente assumirem cargos de assessoria, seja na primeira instância ou na segunda instância. A gente precisa também, então, para a gente é muito bom, para o judiciário é bom, para quem está estudando é uma excelente oportunidade. Então, o Gabinete Forquilinha está portas abertas para quem quiser fazer residência. E também meu Instagram, Elaine Marras, se alguém quiser perguntas, alguma outra dúvida também, eu fico à disposição. Tá? Muito obrigada. Armazém também precisa de residente, então inscrevam-se na residência judicial até o dia 2 de março e venham compor o judiciário catarinense. Maria Augusta, e você, o que tem para nos dizer? Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade, é sempre muito bom voltar à ESMESC, né? Bom filho a casa torna, já diz o ditado, então estar aqui hoje é
acho que é indescritível, assim, né? Toda vez que eu participo de alguma coisa, eu acabo me emocionando, porque voltam todas as memórias da preparação é muito legal, assim, poder ajudar também quem está do outro lado. Tudo isso é muito gratificante, então, primeiro, agradecer. Segundo, vender meu peixe também, Laura Miller também tem vaga, então, quem quiser, né, vai que a gente tem vaga, o pessoal é bem legal, assessoria 10, cartório 10, todo mundo bem unido, uma vara muito, muito especial. Mas, além disso, acho que o que eu tenho a deixar de mensagem é tudo o que o André disse, tudo que a Elaine disse, mas em especial, cuidem de vocês, cuidem do que é importante para vocês, tenham resiliência, é importante, mas como eu disse antes, se eu fosse mudar alguma coisa, seria também escolher alguns momentos para cuidar um pouco mais de mim, para avaliar realmente o que vale a pena e o que é excesso, busquem esse equilíbrio, é difícil, em alguns momentos a gente perde um pouco o rumo, mas tudo vai se ajeitando, tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que confiar no método de vocês, elejam um método, não estudem de forma desordenada, né? Tenham uma rotina mínima, tenham horários, tenham um cronograma, tenham matérias que vocês planejam estudar por dia. Tem um aplicativo, até uma dica que eu sempre usei, que é o Aprovado. Eu cronometrava ali as minhas horas líquidas de estudo, porque eu sei que tem horas que a gente está muito cansado e acaba tomando um cafezinho, e, né, vai ao banheiro, lava o rosto, né? E nisso a gente também perde tempo, perde, né, foco, principalmente não é nem tempo, é foco. Então, às vezes é legal, é uma forma de vocês se controlarem, né? Porque o maior competidor de nós, né, do candidato nessa fase é o próprio candidato, somos nós. Então, vençam os desafios que vocês impõem e vai dar tudo certo. A gente está na torcida para ter novos colegas, André já aí na primeira turma depois de nós, né? E estamos aguardando de portas abertas, inclusive antes da aprovação, depois da aprovação. Se precisar de modelos, se precisar de ajuda, se precisar de fazer um júri junto, a gente está aí, todo mundo muito unido para fazer o judiciário dar certo. Valeu, muito obrigada. Muito legal, pessoal. Eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês, o tempo e a vontade de vir aqui compartilhar um pouco da trajetória. Eu acredito que foi uma injeção de ânimo para quem está começando, mas também para aqueles que já estão nesse dia a dia, nessa montanha russa, né, que é estudar e se preparar para o concurso público. Nós tivemos outras perguntas aqui que nós não conseguimos responder pelo tempo, então eu vou convidar vocês para que a gente responda isso depois e a gente possa, para que a gente possa então postar no Instagram essas outras perguntinhas que ficaram faltando. Pode ser? Então, tá certo. Nos sigam no nosso Instagram, @smesc_oficial, para então ter acesso a essas outras perguntas e todas as informações e novidades que a gente sempre compartilha por lá. Também tem o nosso site, que é smesc.com.br, todas as informações dos cursos com matrículas abertas, se quiserem conhecer, entender um pouco mais como cada um funciona. Também deixar o nome na lista de espera para esse curso que eu mencionei de reta final, está tudo lá. Nossa equipe também está sempre à disposição no Instagram para tirar dúvidas. Fiquem sempre muito à vontade. A partir dessa interação é que a gente acaba vendo o que pode ser interessante de trazer aqui como essa live no dia de hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso para todos, assim como foi para mim. Muito obrigada, André, Maria Augusta, Elaine. Obrigada a todos que ficaram até o final conosco. Eu que agradeço, Michele. Obrigada a todos. Boa noite. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.